Saludos, 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 saludos a todos hermosos e hermosas. Olá, que tal? Começo esse vídeo com uma simples indagação. Peço que me indiquem algo de bom, alguma coisa boa para o Brasil, para o povo brasileiro, para a nação, que Bolsonaro fez nesses 3 meses. Silêncio. Nesta mesma linha, sem ter o que mostrar nesses 3 meses, Bolsonaro atacou o Bolsa Família e disse que, segundo estudo do Ministério da Cidadania, este apontou que crianças entre 0 e 3 anos, filhos de beneficiários do programa, têm, em média, desenvolvimento intelectual 1/3 mais lento que a média mundial. Ora, Jair, o povo não tem alimento. É necessária a nutrição em todas as fases, principalmente nesta fase da vida. Jair, capiche? E não se pode lá muito bem comparar com média mundial o Brasil. Apesar de o mesmo agora pertencer à OCDE e querer entrar para a OTAN. Isto é hipocrisia, insanidade. E mais ainda, esses 3 meses serviram pelo menos para alguma coisa, para mostrar a rejeição ao Jair. Em pesquisa do Ibope, em cidades com mais de 500 mil habitantes, o percentual de pessoas que achavam o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo em janeiro era de 14%, passando para 32% em março. Já nas cidades da periferia, os que desaprovavam o governo eram 8% em janeiro e agora passaram para 29%. A aprovação do Jair cai, Jairzão, Jairzão. Em qualquer lugar, menos aqui na minha mão. Tá caindo, meu filho. Por isso teve que ir lá nos Estados Unidos para poder se manter na presidência, não é? Vendeu o Brasil para ser esse fantochezinho. Vendeu não, deu, para continuar no poder, para dizer, olhar para todo mundo, olha, eu tenho os Estados Unidos comigo, não mexam em mim. Tudo tem seu tempo, não é? Com essa popularidade em queda livre, o que não aconteceu com nenhum outro governo, a não ser depois de uns 2 anos de governância, o desgoverno de Bolsonaro é isso aí. Até hoje, nada fez, nada apresentou de consistente. Apenas mostrou-se lacaio dos Estados Unidos, para o que der e vier. Trump, acima de todos, Estados Unidos, acima de tudo. Parecia um jeca lá nos Estados Unidos diante do Trump. Ridículo mesmo, ridículo mesmo, ridículo mesmo. Sem contar que, ao entrar com seu filho, aquele que se acha também, o Ernesto, teve o maior piripaque, porque é outro que tem o Trump como o poderoso, é fã, como assim é o Jair e muitos outros, como disse o Guedes, ele, Bolsonaro, o número 3, todos eles amam assaz os Estados Unidos. E infelizmente tem que viver na província, nessa droga que é o Brasil e o povo brasileiro. Mas eles fazem isso por amor aos Estados Unidos. Em uma solenidade
com a presença de Moro, houve aqueles buchichos de que Moro havia se reunido com a Taurus. Lembram? Então, em solenidade, com presença de Moro, bancada da bala distribuiu itens em forma de fuzil, canetas e prendedores de gravata em formas de fuzil. Que coisa linda, que coisa meiga. Presenteie seu filho com um fuzil. Torne o homem, assine-o a atirar e a matar. Esta é a mentalidade desse desgoverno que sobrou para a gente tentar aguentar. Continuando, a COAF apontou que a filha de Queiroz, aquele que vocês não lembram mais, mas é aquele cara laranja dos Bolsonaros, então a filha dele repassou 80% do salário na Câmara para o pai. Com certeza, este assunto já deve ter saído de pauta, mesmo depois da oitiva de um dos envolvidos que deixou escancarado realmente o que se dava. Pateticamente, nesse país é tudo menos uma democracia, então ao invés de seguir a ordem constitucional, o comando das leis, o Carluxinho, o Pitbull, aquele chamado pelo Bebiano como Toninho da Lua, foi despachar pedidos do pai, enquanto Jair e o seu irmão, filho de Jair e irmão do Carluxinho, viajava com o pai. Não estava trabalhando na Câmara dos Vereadores e estava lá despachando como se fosse o presidente. Jair tentou, sem conseguir, explicar os gastos com cartão cooperativo, uma fatura de 1,1 milhão, já com tudo pago, hein? Precisa desse dinheiro, não é? Para engordar o patrimônio. Sempre muito bem-vindo. Nunca os gastos com os cartões cooperativos tinham aumentado tanto como ocorreu com o Jair, o honesto, o competente. Ouço gente falando isso e brigando por isso. E Bolsonaro fez um jantar para homenagear quem? Quem? Raimundo Nonato, não. O Lavo de Carvalho sem ver. E disse, bradou, cheguei para desconstruir e não construir. E é vero, ele chegou para destruir o Brasil e conseguiu. Não vai deixar pedra sobre pedra. Isto foi declarado nesse jantar, que deveria ter um cheiro fétido, porque repleto de extrema-direitistas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E apresentou assim para os que lá estavam: aqui está o meu projeto de demolição e destruição nacional. O Brasil não é um terreno aberto onde nós iremos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, afirmou Jair. Com relação à Venezuela, lá nos Estados Unidos, o presidente se pôs à total e inteira disposição, inclusive com a base de Alcântara, no Maranhão. O que decidido for, decidido está, e ele fará, porque ele apenas é um serviçalzinho lambedor de privadas do Trump. Então, Brasil é muerto, Brasil is dead, rest in peace,
If you can, try very hard, Brazil. Rest in peace, 'cause they kill you. Mataram o país. Sim, mataram o país. Não há mais foco, direção na salvaguarda e na melhora dos interesses nossos, do povo brasileiro. Defende-se interesses de outro país, de outro governo. É isso que tem acontecido. A província, o feudo, o rei e a vassalagem. A puxar o saco. Tudo foi aniquilado. Tudo foi aniquilado. E mostraram que lamentam profundamente viverem aqui junto com esse povinho. O sonho deles é viver os Estados Unidos, ficar lambendo o chão para o Trump e qualquer um outro que venha a ser presidente. Apoiam inclusive até a construção do muro. Creio que até deveriam mandar mão de obra barata brasileira e todo o material para fazer este muro. Talvez exista alguma ligação para quem acredita em reencarnação de Trump com a época da muralha da China? Talvez. Não se sabe. Só se sabe que essas pessoas são maravilhosas, são filantrópicas, são honestas, querem o bem social, o bem do mundo, a paz, o bem-estar para todos. Corremos o risco, hermosos e hermosas, de virmos a perder o mercado de exportação de carnes com os países árabes e pior, ao escancaradamente nos mostrarmos lacaios, subordinados dos Estados Unidos, corremos o risco, nós brasileiros, de sofrermos inúmeros atentados de segmentos islâmicos aqui no Brasil. Então, exército, the game is over. Brasil is dead. O Brasil não existe mais. O Brasil é só um pedaço de terra cheio de gente pertencente aos Estados Unidos. Nada exigimos, apenas damos e fazemos e concedemos o que quiserem, como quiserem, quando quiserem, onde quiserem. Por fim, há uma série de autoridades lá no Chile que rejeitaram estar presentes no almoço com um nazista como Bolsonaro. Entonces esto, hermosos y hermosas, agur, a ver.